Hoje trazemos mais um vídeo do A Vida em Montachique. Esta atividade, Aguarelas Botânicas, seria realizada em fevereiro aqui no Parque Municipal do Cabeço de Montachique e seria acompanhada pela Sociedade Portuguesa de Botânica. Iremos abordar um bocadinho as estruturas morfológicas das plantas, falar um bocadinho de plantas comestíveis e o seu equivalente silvestre, aprender a fazer tintas naturais e assistir a uma pequena demonstração de pintura em aguarela com as tintas produzidas. Espero que gostem e até breve. Adeus! Olá, bom dia. O meu nome é Sara Dias. Olá, o meu nome é Catarina Costa. Bom dia, sou a Patrícia Silva e nós as três representamos a Sociedade Portuguesa de Botânica. A Sociedade Portuguesa de Botânica existe desde 2009 e tem como objetivo o conhecimento, a divulgação e a conservação da flora portuguesa. Podem encontrar mais informação no nosso site e os links estarão no final deste vídeo. Hoje vamos estar convosco numa atividade chamada Aguarelas Botânicas. Vamos explorar uma série de plantas que fazem parte do nosso dia e com elas fazer tintas para pintar. Esta atividade faz parte do programa A Vida em Montachique, que normalmente decorre no Parque Municipal do Cabeço de Montachique. No entanto, este ano, devido às restrições para combate à pandemia, tentámos adaptar-nos para a realizar num formato online. Ok, estão a postos? O que é que acham de conhecer as plantas que podem ser usadas para fazer tintas naturais e fazê-las de forma muito fácil? E que tal ainda dominar a técnica de as utilizar em aguarelas botânicas? Pois estamos no sítio certo. Esta sessão vai ser dividida em 3 partes. Na primeira parte, a Sara vai-nos apresentar o Parque Municipal de Cabeço de Montachique e algumas das plantas que são próximas das que vamos utilizar para fazer as tintas. Depois eu vou-vos mostrar como fazer a extração e preparar as tintas e finalmente a Catarina vai-vos fazer a demonstração de como as aplicar em aguarelas botânicas. Concordam? Então vamos a isto e no fim, se vocês quiserem, podem nos apresentar os vossos resultados. Tal como fazemos nos outros anos, vamos começar por uma rápida visita pelo parque. No Parque Municipal do Cabeço de Montachique podemos encontrar uma grande biodiversidade de plantas, tais como o sobreiro, Quercus schuber, e o carvalho cerquinho, Quercus faginea, o medronheiro, Arbutus onedo, a aroeira, Pistacia lentiscus, o sanguinho das sebes, Rhamnus alaternos, e o saganho moro, Cistus salvifolius, parecido e muito próximo da conhecida esteva. Estas são espécies abundantes, mas características dos melhores matos mediterrâneos. Neste Parque da Natureza podemos ainda encontrar outra espécie muito interessante, a carvalhiça, nome científico Quercus lusitanica, que é um carvalho de porte rastejante, vejam só, que não ultrapassa os 50 centímetros acima do solo. Estão também identificadas para aqui diversas espécies de orquídeas silvestres, bem mais pequenas que as conhecidas orquídeas tropicais, mas igualmente bonitas e interessantes. Selecionamos algumas, tais como a salepeira grande, ou Barlia robertiana, que é geralmente a primeira orquídea do ano a aparecer. É cor-de-rosa e fácil de ver por ser grande, facilmente atingindo os 40 cm de altura. Também Anacamptis piramidalis, ou Satyrion menor, com as suas belas pirâmides de flores brilhantes cor-de-rosa, que se destacam muito bem na paisagem. Também a Aceras anthropophorum, ou rapazinhos, que é uma orquídea muito engraçada, em que as flores parecem pessoas penduradas. E também a Ophrys apífera, ou erva-abelha, em que as flores parecem abelhas, atraindo-as para fazerem a polinização cruzada entre as flores. Gostava ainda de vos mostrar uma coleção espetacular de cardos que existem também no parque, como por exemplo o cardo português, ou cardos lusitânicos, de flores rosadas a roxas, a centáurea africana, ou viuma morisco, com pétalas de um amarelo muito claro, pouco comum, e reparem que as brácteas da flor e as folhas deste cardo não picam.
Também a Quinara humilis, ou alcachofra de São João, um cardo que floresce pela altura das festas joaninas, daí ter este nome comum. E ainda o cardo pinheiro, ou rapôntico longifólio, com um nome estranho, é verdade, mas que merece destaque. E porquê? Este é um cardo endémico do nosso país, ou seja, em que a sua distribuição mundial é restrita apenas a Portugal e mais especificamente na região centro-oeste entre Aveiro e Sintra, estendendo-se para o interior apenas até Coruche. Na maioria dos casos estão em núcleos pequenos, mas existem duas populações maiores, uma na região de Leiria e a outra, que será a maior em número de plantas, que ocorre exatamente no Parque de Montachique. Não é incrível? Esta planta está classificada na lista vermelha da flora vascular de Portugal continental como vulnerável em termos de conservação, pela sua raridade e distribuição restrita, sendo ameaçada pela expansão dos eucaliptos e a degradação do seu habitat. No Parque de Montachique, a planta encontra condições propícias e a população tem sido mantida graças à preservação dos seus habitats. Esperamos que esta visita vos tenha desafiado a, logo que seja possível, passearem pelo parque e descobrirem algumas destas plantas. Para mais informações sobre o parque e sobre outras atividades, podem consultar o link que estará também no final deste vídeo. Obrigada! Vamos agora conhecer algumas plantas específicas para este ateliê. De entre a biodiversidade que nos rodeia, existem algumas plantas que nos interessam particularmente para hoje. Sabiam que tão perto de nós, na natureza, existem as parentes próximas das plantas que vamos usar para fazer as tintas? É verdade. Os espinafres, por exemplo, são as folhas da planta Spinacia oleracea. Esta espécie é originária do sudoeste asiático, mas é da mesma família do Chenopodium album, existente em Portugal, conhecido por erva couvinha ou catafol. É comestível e o sabor e textura das folhas é muito semelhante ao espinafre. Encontra-se facilmente em beiras de caminhos e de zonas agrícolas. Também a couve roxa, assim como as várias couves que utilizamos na alimentação, são variedades de brássicas, plantas que foram sendo selecionadas para terem ora mais folhas, como no caso do repolho, ora mais flores, como no caso dos brócolos. Apenas como exemplos. A beterraba, utilizada na nossa alimentação, é um parente muito próximo de outras beterrabas selvagens que ocorrem em Portugal, como a beta marítima, conhecida como a acelga brava, muito vulgar no litoral do país. Passamos então à cenoura. A Daucus carota, chamada de cenoura brava, é uma planta muito comum em Portugal e é uma das variedades silvestres da cenoura que conhecemos. O que comemos são as raízes da variedade cultivar. As amoras e as framboesas são de uma família muito usada na alimentação humana. É a família da maçã, da pera e das rosas, a família Rosácea. Podemos encontrar facilmente amoras silvestres nas plantas de rubos ulmifólios, vulgarmente conhecidas de silvas. E já temos assim um elenco de plantas para começar. Para este ateliê vamos precisar de alguns materiais. Em termos de frutas e legumes, para obter os verdes, eu costumo usar os espinafres ou as acelgas, mas podem usar qualquer outra planta de folhas verdes escuras. Depois, para obter roxos, a couve roxa é o ideal. Tem muito pigmento, mas pode ser usado mirtilo, que também dá uns tons mais azulados. Para os vermelhos e rosas, pode ser usado morangos ou qualquer outra fruta desta cor, sendo que o mais intenso é usado, normalmente é a beterraba, mas a framboesa dá uns tons cor-de-rosa clarinhos muito bonitos. Para o cor de laranja, o ideal são as cenouras. E depois, para os amarelos, existem uma série de pigmentos que podem ser utilizados. Neste caso temos aqui mostarda, curcuma e pólen. Depois, para castanhos temos chocolate ou café, o que preferirem. E para os cinzentos e pretos tenho aqui para vos mostrar uma pedra de argila e um bocadinho de carvão. Em termos de materiais, nós vamos precisar de uma centrifugadora, uma varinha mágica, uma batedeira, o que vocês tiverem em casa, alguns recipientes para nos ajudar a preparar estes líquidos, os copinhos mais pequeninos
para as tintas já preparadas, depois algumas colheres e facas para prepararmos os legumes e depois, para o que já vos vou mostrar à frente, um pilão, um martelo e um pano da louça. Para este vídeo vou utilizar a varinha mágica por ser o objeto que é mais consensual que todos tenhamos em casa. Vamos começar com os espinafres. Vou colocar aqui uma boa mão cheia e um pouquinho de água para hidratar. Vou utilizar o passador para tirar a maior parte da polpa, embora o espinafre não tenha muita. Obtemos assim já a nossa cor verde. Vou fazer o mesmo processo para a couve roxa e para a cenoura. Agora vou-vos fazer a demonstração de como fazemos as tintas a partir de pós. Temos aqui chocolate, mostarda, curcuma e o pólen, que são uns pequeninos grãos, não está triturado em pó. A maneira mais fácil de começar, eu vou-vos fazer a demonstração só com o pólen, que é o mais diferente do que costumam ter em casa. Eu vou juntar a menor quantidade possível de água para saturar completamente a cor. Convém ser água quente para melhor dissolução. Agora, para fixar esta cor ou as que nós fizemos com os legumes, nós podemos usar uma técnica muito fácil também de obterem uma tinta mais cremosa, que é com a mesma quantidade de farinha, sal e água, vamos fazer uma pasta. Farinha, sal, misturamos e juntamos a mesma quantidade em água. Água fria, não é preciso ser água quente. Agora, neste copinho, vou juntar a tinta feita a partir do pólen com esta pasta de farinha e sal até obter a consistência que eu desejar. Vejam como ela já ficou com uma consistência muito mais cremosa e provavelmente mais fácil também de aplicar. Finalmente, se vocês quiserem utilizar terra ou pedras de argila ou torrões de solo para fazer alguns pigmentos, para desenharem montanhas ou o que vocês quiserem, nós vamos fazer o seguinte: tenho aqui uma pedra, eu vou tirar um pedaço e depois, com o martelo, devemos usar um pano, vou colocar aqui dentro e triturar, ok? Agora têm várias opções, ou continuávamos a bater com o martelo, ou usávamos uma peneira para separar as pedrinhas mais grossas, ou então passamos diretamente para um pilão, onde vamos triturar aqui para obter um pó mais fino. E assim já temos aqui algumas cores para poderem começar a pintar. Bom trabalho! Ora viva, já temos tintas. E agora, do que é que precisamos? Precisamos de papel, atenção, papel grosso, que é para aguentar a água das nossas tintas. Precisamos de um lápis, de uma borracha, de pincéis, água, um pano para ir limpando os pincéis e de um prato para podermos fazer misturas ou aguadas para o caso de ser preciso.
Ora, eu escolhi para desenhar uma planta que encontrei na minha varanda e, como podem ver, tirei fotografias de diferentes ângulos para conseguir perceber a forma do objeto que tenho à frente. Aliás, vocês, antes de começarem a tirar fotografias, parem um bocadinho e olhem primeiro para o volume e para a forma daquilo que têm à frente. E depois as fotografias vão servir mais tarde para vos apoiar enquanto estiverem a desenhar. Vamos rabiscar? Vou-vos mostrar um esboço de uma vista de cima da nossa flor. Reparem que a flor no fundo é um círculo amarelo e reparem de onde saem as pétalas e como é que elas se orientam. Se na vista de cima a nossa flor era um círculo e vista de lado, como é que fica? Observemos que o que temos agora é um oval, mas as pétalas vão estar orientadas da mesma maneira que estão a sair do centro do nosso círculo. Só que agora ele está inclinado e por isso parece que ficou achatado. Na vista de cima não vemos o que está por baixo do disco, mas de lado já conseguimos ver aquela estrutura em forma de cálice. Agora que temos noção da forma da nossa flor, passamos então ao esboço que depois vamos pintar. Começamos sempre com as formas mais simples que conseguirmos visualizar e vamos acrescentando pormenores, esculpindo assim o nosso desenho. Quando estivermos contentes com o nosso desenho, passamos então às cores. Estas tintas são transparentes. Podemos ir acrescentando pinceladas com mais pigmento, umas em cima das outras, escurecendo assim a cor que estivermos a usar. Deixei secar o amarelo para depois poder retirar uns bocadinhos de curcuma que se aglomeraram à superfície do papel e assim depois já consegui dar mais uma camada desta tinta nas pétalas para ficarem com uma cor mais escura. Para o verde também deixei secar e depois dei mais uma camada de tinta para ficar mais escuro. Estando depois a vossa pintura completamente seca, podem sempre acrescentar mais detalhes ou anotações de cor com outras tintas ou até com lápis de cor ou lápis de grafite. Agora que já sabem como podem pintar aproveitando os pigmentos naturais das plantas e ainda antes de encerrarmos a nossa atividade, gostaríamos de vos deixar uma ferramenta botânica muito especial. O nome é FloraOne. O FloraOne é um site com informação vária sobre plantas de Portugal. É feito por botânicos, mas para ser usado por qualquer pessoa. Por que não tentam encontrar algumas espécies que falámos aqui? Garanto-vos que vão ficar surpreendidos pelas bonitas fotografias e pela informação que obtêm.